Chamaram o forasteiro de mentiroso em plena rua principal, à luz do dia, com gente suficiente para garantir que a palavra se espalhasse antes do pôr do sol. Não foi um sussurro, nem um comentário lateral. Foi acusação direta, dita alto, com riso curto no final. No Velho Oeste, chamar alguém de mentiroso em público não era só ofensa, era sentença social. Quem recebia esse rótulo perdia crédito, trabalho e proteção no mesmo instante. O forasteiro não reagiu como esperavam. Não levantou a voz, não tentou se explicar, não pediu chance para falar. Apenas ficou parado, chapéu baixo, expressão firme demais para quem estava sendo desmoralizado. Alguns interpretaram aquilo como confirmação de culpa. Outros sentiram desconforto. Homens que mentem costumam se mover rápido demais. Homens que ficam imóveis demais costumam carregar algo que ainda não foi colocado sobre a mesa. A cidade decidiu por unanimidade informal. Comentários surgiram, versões foram criadas, conclusões fechadas antes de qualquer prova. Diziam que ele inventara histórias, que não tinha documento nenhum, que aquele papel que carregava era só mais uma tentativa desesperada. A verdade, naquele momento, não importava. Importava manter a ordem social intacta, mesmo que à custa de alguém sozinho. Foi então que o forasteiro falou pela primeira vez. Não para se defender. Apenas disse que mostraria o documento quando todos estivessem presentes. Não pediu atenção. Não pediu silêncio. Apenas avisou. Esse detalhe confundiu mais do que qualquer protesto. Quem mente quer convencer indivíduos. Quem espera a plateia quer registrar algo. Quando o papel finalmente apareceu, dobrado, gasto pelo tempo e pela estrada, o barulho da rua morreu sem comando. Ninguém riu, ninguém comentou. Olhos desceram para o documento antes mesmo que alguém soubesse exatamente o que estava escrito ali. Naquele instante, todos entenderam que a acusação fora feita cedo demais e que algumas palavras depois de ditas não podem ser recolhidas quando a prova decide ficar de pé, sozinha. No Velho Oeste, a palavra de um homem valia tanto quanto a cidade decidia que ela valia. Não existiam registros centrais confiáveis, nem tribunais acessíveis para qualquer disputa. A reputação funcionava como moeda e bastava uma acusação pública para que alguém perdesse crédito, trabalho e até proteção. Por isso, chamar um forasteiro de mentiroso não era apenas insulto. Era um modo rápido de expulsá-lo sem precisar tocar nele. A cidade daquela história acreditava conhecer esse jogo melhor do que ninguém. Sabia como fechar fileiras, como repetir versões, até que se tornassem verdade funcional. Quando o forasteiro foi acusado, ninguém perguntou o motivo. Perguntas atrasam decisões, e decisões rápidas mantêm a ordem aparente. O problema é que esse tipo de ordem só se sustenta enquanto ninguém apresenta algo que force a cidade a olhar para o que preferia ignorar. Esta história não é sobre um papel em si. É sobre o que acontece quando uma prova real aparece em um ambiente acostumado a funcionar por consenso informal. Um documento não discute, não grita, não pede confiança. Ele apenas existe. E quando existe, obriga todos a rever não só o que disseram, mas por que disseram. Ao longo desta narrativa, você vai acompanhar como uma acusação feita com facilidade se transforma em constrangimento coletivo. Vai ver como a cidade tenta primeiro desqualificar o homem, depois o objeto, e só então é obrigada a lidar com o conteúdo. No Velho Oeste, a verdade raramente vence rápido. Ela vence quando não pode mais ser contornada. Aqui não há heróis improvisados nem vilões caricatos. Há gente comum protegendo interesses, rotinas e versões confortáveis. Há também um forasteiro que entende algo essencial. Quem tem prova não precisa disputar narrativa, precisa escolher o momento certo para apresentá-la. Se você gosta de histórias do Velho Oeste realista, onde palavras são usadas como armas e documentos pesam mais do que reputações, se inscreva no canal, deixe o like e participe nos comentários.
De qual estado e cidade você está assistindo essa história? O forasteiro se chamava Elias Mercer, mas ninguém pediu o nome quando o chamaram de mentiroso. Naquela rua, nomes vinham depois do veredicto. Ele estava parado em frente ao armazém, segurando um embrulho simples de couro gasto, quando a acusação foi lançada alto o bastante para alcançar o salão, o correio e as portas abertas ao longo da via principal. O riso que acompanhou a palavra mentiroso não foi nervoso, foi confiante. Elias não viera para negociar reputação. Viera para resolver algo específico, algo que dependia de ser reconhecido como legítimo. A cidade, porém, tinha outro hábito: filtrar estranhos antes de ouvir pedidos. Um homem local comentou que já ouvira histórias demais de forasteiros com papéis milagrosos. Outro completou dizendo que documento nenhum valia mais do que a palavra dos conhecidos. A concordância foi imediata, prática. A acusação ganhou corpo rápido porque servia a todos. Evitava trabalho, evitava dúvida, evitava conflito interno. Bastava classificar Elias como mentiroso e a cidade seguia funcionando. Portas se fecharam sem serem trancadas. Conversas mudaram de tom. Um comerciante retirou um acordo verbal da mesa antes mesmo que fosse proposto. O rótulo funcionava. Elias observava os detalhes. Não como alguém acuado, mas como quem já conhecia aquele mecanismo. Reparou em quem falou primeiro, quem reforçou, quem apenas assentiu. Reparou também em quem ficou quieto demais. O silêncio ali tinha o mesmo peso do riso. Era alinhamento sem compromisso. Quando perguntaram onde estava a prova, a pergunta veio com desdém calculado. Não esperavam resposta, esperavam tropeço. Elias disse apenas que o documento existia e que seria mostrado quando todos estivessem presentes. Não explicou por quê, não ofereceu amostra. Esse controle mínimo do tempo irritou mais do que qualquer defesa longa. A notícia se espalhou como boato útil. Ele diz que tem um papel. Todo mundo diz isso. Se tivesse, já teria mostrado. Cada frase acrescentava uma camada de descrédito que dispensava verificação. No Oeste, a velocidade da conclusão costuma vencer a paciência da prova. O xerife passou pela rua sem intervir, não porque aprovasse a acusação, mas porque ainda não havia algo concreto a arbitrar. Para a autoridade, o conflito era social, não legal. Enquanto fosse assim, a cidade decidiria sozinha. Elias registrou a omissão com a mesma atenção que dedicara aos risos. No fim da tarde, Elias sentou-se no banco em frente ao correio e esperou. Não procurou abrigo. Não tentou sair da cidade. Esperar em público, depois de ser acusado, era um gesto arriscado. Alguns interpretaram como teimosia, outros como encenação. Para Elias era necessidade. O documento só faria sentido diante de testemunhas suficientes. Um comerciante tentou aconselhá-lo a ir embora antes que as coisas piorassem. A fala soou gentil, mas tinha prazo embutido. Elias agradeceu e permaneceu. Não por orgulho, mas porque sair confirmaria o rótulo. Permanecer criava atrito. Atrito chama atenção. Quando o sol começou a descer, mais gente se reuniu sem perceber que se reunia. A rua principal ficou cheia demais para fingir indiferença. Elias levantou-se, ajustou o chapéu e segurou o embrulho de couro com mais cuidado. A acusação havia fechado portas. Agora, criara plateia. E plateias são o pré-requisito exato para quando a prova precisa existir fora da dúvida. Quando a noite caiu, a acusação já não precisava mais ser repetida para existir. Ela circulava sozinha, embutida em olhares e gestos. Elias Mercer sentiu isso ao tentar comprar uma refeição simples. O atendente não recusou abertamente. Apenas demorou, consultou alguém atrás do balcão e voltou com a resposta neutra demais para ser inocente. Não tinham o que ele queria. A cidade começava a aplicar o rótulo com eficiência prática. No salão, o assunto não era Elias,
Era a ideia de que mais um forasteiro tentava algo antigo demais para funcionar. Histórias semelhantes surgiram, algumas verdadeiras, outras inventadas na hora. Comparações servem para diluir casos específicos. Quando tudo vira exemplo genérico, ninguém precisa olhar para o detalhe que incomoda. Elias entrou no salão sem procurar conversa. Pediu água e sentou-se em uma mesa lateral, visível o bastante para ser notado. Alguns riram baixo, outros evitaram olhar. Um homem comentou que documento de verdade não precisa de anúncio. A frase foi recebida como conclusão final. Elias anotou mentalmente quem disse e quem concordou. O dono do salão aproximou-se apenas para deixar claro que não queria confusão. Não acusou, não defendeu. Disse que a cidade já tinha ouvido histórias demais. O aviso vinha embrulhado em cordialidade, mas continha limite. Elias respondeu que entenderia melhor quando o documento fosse lido. A conversa terminou ali, curta demais para virar diálogo. Do lado de fora, perto do correio, duas mulheres discutiam se aquele homem podia estar dizendo a verdade. A dúvida durou pouco. Uma delas lembrou que ninguém importante o apoiava. Isso bastou. No Oeste, a ausência de apoio vale mais do que a presença de prova. Elias percebeu que a cidade se organizava para não precisar vê-lo. Portas se fechavam mais cedo. Pessoas cruzavam a rua para evitar passar por ele. Não havia hostilidade direta, havia exclusão funcional. Esse tipo de resposta social não deixa marcas visíveis, mas produz isolamento rápido. O xerife voltou a passar pelo centro e parou para observar a movimentação. Não falou com Elias, não falou com os outros, apenas observou. Para a lei, ainda não havia fato. Para a cidade, já havia veredicto. Elias entendeu que estava por conta própria, até o momento exato em que o documento se tornasse inegável. Pouco antes da meia-noite, um garoto aproximou-se e perguntou se o papel existia mesmo. A pergunta não vinha de desafio, vinha de curiosidade genuína. Elias respondeu que sim, e que não precisava convencer o garoto, precisava mostrar a todos ao mesmo tempo. O garoto assentiu e foi embora sem comentar. Mesmo assim, aquela conversa mínima já criara fissura. No quarto simples onde se hospedara, Elias abriu o embrulho de couro pela primeira vez desde que chegara à cidade. Conferiu o documento à luz fraca. Assinaturas antigas, selos gastos, datas precisas. Não havia ali nada que precisasse de explicação longa. A clareza era o que o tornava perigoso para quem preferia dúvida. Deitado, Elias entendeu que a cidade havia feito a escolha mais comum: decidir antes de ouvir. Isso não o surpreendia. O surpreendente seria se, depois de verem o documento, todos aceitassem a consequência sem tentar recuar. No Velho Oeste, a verdade não vence quando aparece. Vence quando não pode mais ser ignorada. O amanhecer trouxe movimento contido. A cidade acordou funcionando, mas com uma curiosidade mal disfarçada. Elias Mercer saiu cedo do quarto e caminhou pela rua principal com um embrulho de couro bem visível sob o braço. Não o abriu, apenas deixou claro que ainda estava ali. A simples permanência já contrariava o roteiro que haviam escrito para ele na véspera. No armazém, alguém comentou que ele parecia confiante demais para quem estava mentindo. A observação foi recebida com silêncio desconfortável. Confiança, naquele contexto, era inconveniente. Quando um mentiroso não se comporta como esperado, a acusação começa a exigir esforço para se manter. Elias parou em frente ao correio e sentou-se no mesmo banco do dia anterior. Não chamou atenção. Deixou que ela viesse. Aos poucos, pessoas se aproximaram sob pretexto de resolver outras coisas. Um entregador, um fazendeiro, 2 homens do salão. Ninguém perguntava nada diretamente. Observavam o embrulho como se ele pudesse se abrir sozinho. Um homem mais velho comentou que documentos antigos sempre tinham problemas. Assinaturas falsificadas, datas alteradas, selos reaproveitados. A fala vinha preparada, como se já tivesse sido ensaiada.
Elias respondeu apenas que o papel não precisava convencer quem já decidira. Precisava ser lido por quem ainda não tinha interesse em negar. A frase não foi bem recebida, não por ser agressiva, mas por deslocar o foco. De repente, a questão não era mais se Elias mentia, mas quem precisava que ele estivesse mentindo. Esse tipo de pergunta cria desconforto imediato, porque aponta para motivos, não para versões. Perto do meio-dia, o dono do salão saiu à rua e pediu que Elias resolvesse aquilo logo ou fosse embora. O pedido vinha em tom prático, quase administrativo. Elias respondeu que resolveria quando todos estivessem presentes. Não discutiu, não se defendeu, apenas manteve o controle do tempo. Isso irritou mais do que qualquer provocação aberta. O xerife observava à distância, não interferia, mas começava a entender que o conflito deixara de ser apenas social. Havia agora um objeto concreto em disputa. Um documento muda a natureza das coisas. Ele transforma fofoca em potencial evidência. O xerife sabia que, quando o papel fosse mostrado, teria de estar ali. Alguns começaram a sugerir que o documento fosse examinado em particular, longe de olhares curiosos. A proposta soava razoável, mas tinha direção clara: reduzir testemunhas. Elias recusou sem explicar. Disse apenas que papéis importantes não gostam de salas pequenas. A frase correu pela rua como provocação involuntária. À tarde, a rua principal estava cheia demais para ser coincidência. Pessoas que normalmente evitavam o centro apareceram, não para apoiar Elias, mas para garantir que não perderiam um momento. A curiosidade venceu o incômodo, e curiosidade coletiva cria plateia inevitável. Elias levantou-se do banco pouco antes do pôr do sol e anunciou que o documento seria mostrado ali mesmo, quando a luz ainda permitisse leitura clara. O anúncio não foi desafiador, foi técnico. Naquele instante, muitos perceberam o erro. Ao chamar um homem de mentiroso cedo demais, haviam criado exatamente a situação que mais temiam, uma prova apresentada diante de todos, sem possibilidade de ajuste posterior. A rua principal virou praça sem ninguém declarar que era. Bancos foram ocupados, portas ficaram abertas, janelas se encheram de rostos atentos. Não havia empurrões nem gritos, havia expectativa organizada. Elias Mercer permaneceu de pé, próximo ao banco onde se sentara desde cedo, o embrulho de couro apoiado contra o peito, como se fosse apenas mais um objeto comum. A naturalidade incomodava mais do que nervosismo. O dono do salão tentou impor ritmo ao ambiente, pedindo que as pessoas se dispersassem. A tentativa falhou, porque ninguém obedecia mais por reflexo. Quando uma cidade precisa ser convencida a se afastar, já não reconhece autoridade automática. O pedido morreu no ar, substituído por silêncio atento. O xerife aproximou-se por fim. Não veio para acusar nem defender. Veio para registrar. Parou a alguns passos de Elias e perguntou, em tom neutro, se aquele era o momento. Elias confirmou com um aceno curto. Não pediu proteção, não pediu mediação. Apenas reconheceu a presença formal que tornava o ato incontornável. Antes que o documento fosse aberto, alguém tentou uma última desqualificação. Disse que papéis podiam ser forjados, que selos antigos não provavam nada, que assinaturas se compravam. A fala buscava reduzir o impacto antes que ele existisse. Elias ouviu sem interromper. Esperou a frase terminar para começar. Ele abriu o embrulho devagar, não por dramatização, mas por cuidado. O couro estava gasto nas dobras, marcado por viagem longa. Quando o papel apareceu, alguns reconheceram o formato antes mesmo de ler. Não era folha comum. Era registro formal. Daquele tipo que cidades pequenas fingem não lembrar quando convém. Elias não leu em voz alta. Entregou o documento ao xerife. Esse gesto deslocou o eixo imediatamente. O papel deixou de ser do forasteiro e passou a ser da autoridade. O murmúrio cessou de vez. Quando um documento passa de mão em mão sem protesto, algo já mudou. O xerife leu com atenção técnica, sem pressa. Datas. Nomes,
terras. Um acordo antigo, reconhecido fora dali, ignorado ali dentro por conveniência. O problema não estava no conteúdo isolado, mas na implicação. A cidade sabia que aquilo existia. Apenas escolhera fingir que não. Alguns começaram a falar ao mesmo tempo, mas pararam rápido demais. O papel não permitia versões concorrentes. Ele não acusava diretamente ninguém presente, apenas estabelecia fatos. E fatos, quando bem registrados, não pedem opinião. O dono do salão empalideceu ao perceber o alcance. Não porque perderia algo imediato, mas porque entendeu o efeito cascata. Se aquele documento fosse legítimo, e tudo indicava que era, muitas decisões tomadas nos últimos anos precisariam ser revisitadas. Isso assustava mais do que qualquer punição pontual. Elias permaneceu em silêncio enquanto o documento circulava. Não observava rostos específicos, observava o conjunto. O rótulo de mentiroso começava a descolar sem que ele precisasse dizer uma palavra. Naquele momento, a praça improvisada cumpria sua função. A cidade julgava a si mesma diante de algo que não podia ser desdito. O documento passou de mão em mão como algo que ninguém queria segurar por muito tempo. Não porque fosse perigoso fisicamente, mas porque carregava implicações. Cada pessoa que lia encontrava ali um detalhe que preferia não ter visto. Datas antigas demais para serem contestadas. Assinaturas conhecidas demais para serem negadas. O papel não precisava ser defendido. Ele se sustentava. O xerife recolheu o documento e anunciou que faria a verificação formal. A frase soou correta, mas tardia. A verificação já tinha acontecido no nível que realmente importava. A cidade tinha visto. E no Velho Oeste, o que é visto por muitos não volta a ser apenas assunto administrativo. Ele associa você. O documento não precisou ser explicado. Depois que passou pelas mãos do xerife, voltou para a rua com um peso diferente. Não era mais algo apresentado por um forasteiro, era algo reconhecido como existente. Pessoas que minutos antes falavam alto, agora liam em silêncio, franzindo a testa, voltando às mesmas linhas como quem tenta encontrar uma saída que não existe. Elias Mercer permaneceu à margem da roda. Não se aproximou para observar reações individuais. Não precisava. A prova começara a circular sozinha, produzindo efeitos sem intermediação. Quando um documento passa a andar sem o dono, ele deixa de ser argumento e vira referência. Alguns tentaram minimizar o conteúdo. Disseram que aquilo era coisa antiga, que não valia mais, que o tempo apaga certos acordos. Outros rebateram sem levantar a voz, apontando datas e cláusulas claras demais para serem descartadas com opinião. Pela primeira vez desde a acusação inicial, a cidade discutia fatos, não versões. O dono do salão tentou recuperar o controle sugerindo que o assunto fosse tratado em particular, longe de curiosos. A proposta não encontrou eco. O documento já não pertencia às salas fechadas, pertencia à rua. Quando a verdade ganha espaço público, tentar recolhê-la soa como confissão. O xerife anunciou que manteria o papel sob custódia até a manhã seguinte. O gesto foi formal, mas não encerrou nada. As conversas continuaram mesmo depois que o documento saiu do campo de visão. Isso era novo. Antes, tudo dependia de presença física. Agora, a ausência do papel não enfraquecia seu efeito. Elias foi ignorado por alguns e observado com atenção por outros. Não havia mais riso, nem acusações. Havia desconforto, o tipo de desconforto que surge quando alguém percebe que ajudou a sustentar uma mentira prática por tempo demais. Esse sentimento não se resolve com gritos, se resolve com distância. No fim da tarde, portas que haviam se fechado para Elias começaram a se abrir sem convite explícito. Um comerciante ofereceu água. Outro perguntou com cautela se ele ficaria na cidade mais alguns dias. Não eram pedidos de desculpa. Eram tentativas de reposicionamento. O dono do salão fechou mais cedo naquela noite.
Não anunciou nada, apenas apagou as luzes. O gesto foi percebido como sinal claro de que algo escapara do controle. Quando quem sempre ditou o ritmo decide encerrar antes do tempo, a cidade entende que o comando mudou de lugar. Elias caminhou até o banco em frente ao correio e sentou-se como fizera nos dias anteriores. A diferença era visível. Ninguém desviava o olhar ao passar. Alguns cumprimentavam com acenos discretos. A prova não transformara Elias em aliado, transformara-o em ponto fixo, algo que não podia mais ser ignorado. Naquela noite, a cidade não dormiu discutindo se Elias Mercer mentia. Dormiu tentando entender por que foi tão fácil chamá-lo de mentiroso antes de ver qualquer coisa. O documento continuava guardado, fora de vista. Mesmo assim, seguia circulando, porque certas provas não precisam mais estar presentes para continuar fazendo efeito. Na manhã seguinte, o silêncio não era a ausência de som, mas excesso de cuidado. Portas abriram no horário, cavalos foram soltos, mercadorias expostas. Ainda assim, as conversas eram interrompidas com facilidade demais. Ninguém queria ser o primeiro a dizer algo errado, agora que a prova havia circulado. Quando a verdade se instala, o erro passa a ter testemunhas. Elias Mercer saiu cedo e caminhou pela rua principal sem destino definido. Não precisava ir a lugar nenhum. Precisava apenas existir à vista de todos. O simples fato de estar ali lembrava a cidade de que o documento não era abstração. Tinha dono, tinha origem, tinha consequência. No armazém, 2 homens discutiam em voz baixa sobre como aquilo nunca deveria ter sido resolvido daquele jeito. Não mencionavam nomes, falavam em decisões antigas, acordos esquecidos, conveniências mantidas por tempo demais. Elias passou por eles sem interromper. As palavras o alcançaram mesmo assim. Verdades atrasadas costumam escapar em conversas mal vigiadas. O dono do salão manteve o estabelecimento fechado durante toda a manhã. O gesto não era protesto, era cálculo. Cada hora de portas fechadas evitava novos olhares, novas associações, novas perguntas. Mas também deixava claro algo que ninguém precisava dizer. Ele não controlava mais o ritmo da cidade. O xerife apareceu no centro pouco antes do meio-dia. Cumprimentou alguns, ignorou outros, observou todos. Não trazia o documento consigo, não precisava. O que precisava agora era entender o alcance do que fora revelado. Um papel pode provar um fato, só a reação coletiva revela o tamanho do dano. Alguns tentaram reformular a história. Diziam que sempre souberam, que apenas aguardavam confirmação. Outros afirmavam que desconfiavam havia anos, mas não tinham como agir. Essas frases surgiam tarde demais para soar honestas. O tempo em que foram ditas as denunciava. Elias foi abordado por um homem que dias antes havia rido da acusação. Não pediu desculpas, apenas comentou que a situação era mais complicada do que parecia. Elias ouviu em silêncio. Quando alguém reduz um erro claro a algo complicado, está tentando diminuir a própria participação. No início da tarde, o dono do salão reabriu as portas. O movimento foi tímido. Clientes entravam, pediam rápido, evitavam permanecer. Ninguém comentava o documento, mas todos o carregavam na cabeça. A tentativa de normalidade soava ensaiada demais. Elias sentou-se novamente no banco em frente ao correio. Desta vez, não estava sozinho. Um fazendeiro sentou-se ao lado e comentou, quase como quem fala consigo mesmo, que certas verdades só aparecem quando alguém de fora tem coragem de trazê-las. Elias não respondeu. Não precisava. A frase já se sustentava sozinha. Ao cair da noite, a cidade entendeu algo essencial. O documento não denunciara apenas um acordo antigo. Denunciara o silêncio que o protegera por tanto tempo. E quando o silêncio passa a denunciar, ninguém sabe ao certo quem será o próximo a ser chamado pelo nome certo. Depois que o silêncio se instalou, veio algo mais difícil de lidar: a necessidade de escolha. Até então,
Muitos haviam sobrevivido confortavelmente na ambiguidade. Riam quando era seguro rir, calavam quando era conveniente calar. O documento tirara essa opção. Agora, ficar em cima do muro significava ser visto ali. No início da manhã, 2 comerciantes discutiram em frente ao armazém sobre limites de terras mencionados no papel. Não falavam de Elias. Falavam de números, marcos antigos, cercas deslocadas ao longo dos anos. A conversa foi interrompida por um terceiro homem que tentou mudar de assunto. Ninguém acompanhou. Quando fatos entram na pauta, distrações perdem força. Elias Mercer passou pelo centro sem reduzir o passo. Alguns o cumprimentaram com respeito contido. Outros desviaram o olhar com pressa. O contraste dizia mais do que qualquer palavra. Quem cumprimenta, aceita a existência da prova. Quem evita, tenta ganhar tempo. O dono do salão permaneceu atrás do balcão, mas já não dominava o ambiente. Observava demais, falava pouco, servia rápido. O homem que antes mediava reputações agora parecia calcular cada gesto. A autoridade que precisa se medir deixou de ser natural. O xerife foi procurado por 2 fazendeiros que queriam saber como ficaria a situação se o documento fosse confirmado. A pergunta não era jurídica, era prática. Queriam saber se acordos recentes ainda se sustentariam. O xerife respondeu que isso dependeria do que viesse à tona. A frase espalhou inquietação imediata. Alguns tentaram desacreditar Elias por outros caminhos, não mais chamando-o de mentiroso, mas questionando intenções. Diziam que ele só aparecerá agora porque algo lhe interessava. A tentativa era clara. Se não podiam atacar a prova, atacariam o motivo. Elias ouviu isso sem reagir. Motivos não anulam fatos. No meio da tarde, um homem que raramente se envolvia em discussões públicas declarou em voz firme que o documento precisava ser respeitado. Não era aliado de Elias, era alguém cansado de fingir que não via. O comentário quebrou uma barreira invisível. Outros começaram a falar. A cidade entrou em um estado estranho de franqueza tardia. Histórias antigas vieram à tona, sempre acompanhadas da mesma justificativa. Na época parecia melhor assim. A frase surgia como escudo moral, mas, repetida demais, perdia efeito. Elias sentou-se no banco habitual no fim da tarde e observou as conversas se espalharem sem precisar iniciar nenhuma. A prova já não precisava dele como porta-voz. Isso era sinal de que o ponto central fora atingido. Quando o sol começou a descer, ficou claro que a cidade já não discutia se o documento era real. Discutia o que fazer depois de aceitá-lo. Essa transição é a mais dolorosa, porque no Velho Oeste, reconhecer um fato é apenas o começo. O difícil é viver com o que ele obriga a mudar. Quando a cidade começou a aceitar o conteúdo do documento, percebeu que aceitar era só a parte fácil. O difícil era lidar com o que vinha junto. Reconhecer a prova significava admitir que decisões tomadas por anos tinham base frágil. Cercas movidas, acordos verbais reafirmados sem leitura, privilégios mantidos porque ninguém queria mexer no que parecia resolvido. Alguns fazendeiros passaram a medir terrenos novamente, não por ordem judicial, mas por necessidade própria. A simples ação de conferir marcos antigos já era confissão silenciosa de que algo fora empurrado além do limite certo. Cada estaca revisada lembrava que o documento não era sobre passado distante, era sobre presente mal sustentado. O dono do salão tentou se afastar das conversas. Servia bebidas, limpava copos, evitava discussões. Mas seu nome surgia com frequência incômoda. Não como vilão central, mas como alguém que sempre soubera demais e falara de menos. Essa posição intermediária costuma ser a mais desconfortável. Elias Mercer foi procurado por um homem que perdera terras anos antes em um acordo confuso. Não pediu reparação imediata. Apenas queria entender se o documento mencionava algo parecido. Elias explicou o que sabia, sem prometer nada.
O homem agradeceu e saiu em silêncio, carregando uma dúvida que não podia mais ser ignorada. No armazém, uma discussão quase virou briga, quando alguém afirmou que todos se beneficiaram do silêncio por muito tempo. A frase acertou em cheio porque não acusava indivíduos, acusava o coletivo. A discussão foi interrompida cedo demais para virar confronto, mas tarde demais para ser esquecida. O xerife começou a receber visitas frequentes. Não eram denúncias formais, eram perguntas práticas. O que acontece agora, quem responde, quem perde, quem fica. Ele não tinha respostas prontas. Sabia apenas que o documento mudara o ponto de partida de qualquer conversa futura. Elias manteve a mesma rotina. Caminhava, sentava, observava, não oferecia soluções, não se colocava como mediador. Sua função não era organizar o futuro da cidade, era ter trazido algo que tornava impossível continuar como antes. Alguns começaram a se ressentir disso. Comentavam que talvez tivesse sido melhor não saber. A frase surgia em tom baixo, quase confessional. Elias ouviu uma dessas ao passar por um grupo e entendeu o estágio em que estavam, quando a verdade começa a incomodar mais do que a mentira confortável. No fim da tarde, o dono do salão fechou novamente mais cedo. Não por estratégia desta vez, mas por cansaço. O papel que ele evitara por anos agora circulava em todas as conversas. A posição de neutralidade se tornara impossível. Ao anoitecer, a cidade entendeu que acreditar no documento era só o início da cobrança. A verdadeira conta vinha agora. Ajustar relações, revisar acordos e aceitar que o silêncio coletivo tinha preço acumulado. No Velho Oeste, quando a verdade é aceita, ela não pede licença, ela cobra. Depois que a verdade se instalou, a cidade descobriu que não existia retorno confortável. Ninguém podia fingir que não vira o documento, nem reduzir seu impacto à conversa passageira. O conhecimento adquirido cobrava posicionamento. Continuar como antes significava aceitar, conscientemente, que tudo fora mantido por conveniência. Alguns tentaram acelerar soluções improvisadas. Propuseram acordos rápidos, compensações discretas, ajustes silenciosos que resolvessem o problema sem exposição maior. A pressa denunciava medo. Quando alguém quer resolver rápido demais, geralmente quer evitar testemunhas. Elias Mercer foi abordado mais vezes naquele dia do que em toda a semana anterior. Não por amizade, mas por necessidade. Queriam saber até onde o documento alcançava, quem era afetado, o que poderia ser revisto. Elias respondia com precisão limitada. Não prometia salvação nem punição. Apenas deixava claro o que o papel dizia. Nada além disso. No salão, o dono ouviu uma conversa que o atingiu em cheio. 2 clientes discutiam se ele sempre soubera daquilo. A pergunta não foi feita em tom acusatório, mas investigativo. Essa mudança era pior. Acusações permitem defesa, investigações pedem respostas. O xerife começou a organizar registros antigos, comparando datas e nomes citados no documento. Não anunciava nada, mas trabalhava visivelmente. O gesto mostrava que o assunto deixara de ser social e entrara no campo formal. Quando isso acontece, as consequências deixam de ser negociáveis. Alguns moradores passaram a evitar Elias novamente, não por desconfiança, mas por receio de associação. Estar perto dele agora significava assumir lado. A neutralidade voltava a ser tentadora, mas já não era inocente. Elias percebeu que seu papel estava mudando. De acusado, tornara-se catalisador. Não comandava nada, mas sua presença lembrava que a decisão de agir ou não agir já tinha sido feita no momento em que o documento foi lido. No fim da tarde, um homem declarou em voz alta que talvez fosse melhor chamar alguém de fora para avaliar tudo. A sugestão causou reação imediata. Trazer gente de fora significava perder controle local, mas também significava dividir responsabilidade. A ideia ficou no ar.
O dono do salão fechou as portas ao anoitecer e permaneceu sozinho atrás do balcão por horas. Não bebia, não limpava, apenas encarava o espaço que antes controlava. O documento não o acusava diretamente, mas ameaçava a estrutura que o mantinha relevante. Naquela noite, ficou claro que a cidade cruzara um ponto sem volta. Saber mudara tudo. A partir dali, qualquer escolha, agir ou não agir, seria feita com consciência plena. E no Velho Oeste, decisões tomadas com consciência costumam custar mais do que aquelas feitas por ignorância. A ideia de trazer alguém de fora começou como sugestão isolada, mas ganhou corpo rápido demais para ser descartada. Não era vontade coletiva de justiça, era necessidade de dividir o peso. Quando uma cidade percebe que não consegue mais carregar sozinha o que sabe, ela procura testemunhas externas. O xerife confirmou, sem anúncio público, que entraria em contato com autoridades do território. Não prometeu investigação imediata, nem punição certa. Apenas informou que o documento exigia validação além dos limites locais. A frase correu de boca em boca como sentença adiada. Elias Mercer ouviu a notícia no banco em frente ao correio, como ouvira quase tudo desde que chegara. Não demonstrou alívio nem satisfação. Sabia que, a partir daquele momento, o controle da narrativa estava definitivamente fora das mãos da cidade. Alguns reagiram mal. Disseram que aquilo traria problemas desnecessários, que assuntos internos deveriam permanecer internos. Outros rebateram lembrando que o problema só chegara àquele ponto porque fora mantido interno por tempo demais. A divisão ficou visível. No salão, o dono tentou minimizar o impacto dizendo que nada estava decidido, mas ninguém mais aceitava versões tranquilizadoras. A simples possibilidade de gente de fora olhando registros antigos já era suficiente para desorganizar certezas antigas. Um grupo de fazendeiros reuniu-se no galpão afastado naquela tarde, não para conspirar, mas para alinhar versões. O detalhe não passou despercebido. Quando pessoas precisam combinar o que dizer antes de serem perguntadas, algo já está errado. Elias foi deliberadamente excluído dessas conversas. Não por hostilidade, mas por receio. Ele representava o início de tudo. Tê-lo por perto agora era lembrar quem trouxera a prova que ninguém mais conseguia ignorar. No fim do dia, um mensageiro partiu a cavalo levando cópia do documento. Não houve despedida, não houve cerimônia. Apenas o som dos cascos se afastando. Aquilo bastou para selar o novo estágio da história. O dono do salão observou o cavaleiro partir da porta do estabelecimento. Pela primeira vez, desde que abrira as portas anos atrás, sentiu que algo realmente escapara. Não era reputação, era previsibilidade. Quando você não sabe mais o que vem a seguir, perdeu o controle. Naquela noite, a cidade entendeu que não bastava mais discutir entre si. A prova havia cruzado fronteiras. E no Velho Oeste, quando um problema deixa de ser local, ele volta maior, mais lento e impossível de silenciar. O que viria agora não poderia ser resolvido com versões convenientes. Depois que o mensageiro partiu, a cidade entrou em um estado estranho de suspensão. Nada tinha acontecido ainda, mas tudo já tinha mudado. As pessoas continuavam trabalhando, negociando, cumprindo tarefas, mas havia um cuidado novo em cada gesto. A espera não era passiva, era vigilante. O xerife passou a ser observado como nunca fora antes. Cada entrada e saída do escritório era notada. Não por desconfiança direta, mas por expectativa. Quando autoridades externas são chamadas, a autoridade local vira intermediária. E intermediários raramente se sentem confortáveis. Elias Mercer permaneceu na cidade por decisão própria. Poderia ter partido depois que o documento seguiu adiante, mas sabia que sua ausência agora seria interpretada como fuga. Permanecer era aceitar o desfecho, fosse qual fosse. No Oeste, quem confia na prova não precisa desaparecer. No salão, o dono tentava manter a aparência de normalidade.
Servia bebidas, conversava pouco, evitava qualquer assunto que tocasse em terras, acordos ou documentos. Ainda assim, percebia que os clientes já não falavam livremente perto dele. O poder de ouvir, sem ser ouvido, havia desaparecido. Alguns moradores começaram a revisar papéis antigos, guardados em baús e caixas. Não por ordem judicial, mas por inquietação pessoal. Cada documento esquecido virava potencial ameaça. Quando a verdade começa a circular, ela acorda verdades adormecidas. Um fazendeiro confessou a outro que sempre soubera que algo estava errado, mas que era mais fácil não mexer. A frase foi dita sem defesa, quase como alívio. Admitir depois é uma forma tardia de coragem. Elias foi procurado por uma mulher que perdera a propriedade do pai anos antes em um acordo confuso. Não pediu justiça imediata, apenas perguntou se o documento mencionava situações parecidas. Elias explicou o que podia. O resto não estava mais em suas mãos. O tempo começou a pesar mais do que a acusação inicial. Quando nada acontece rápido, a imaginação ocupa o espaço. Versões começaram a circular novamente, algumas tentando minimizar, outras exagerando. Mas nenhuma conseguia apagar o fato central. A prova existia, fora enviada e retornaria com consequências. O dono do salão fechou cedo naquela noite e ficou sentado no escuro, contando passos do lado de fora. Não temia prisão imediata, temia exposição completa. No oeste, a exposição costuma doer mais do que a punição. A cidade foi dormir sabendo que a espera não traria esquecimento, traria clareza. E clareza, quando chega tarde, desmonta estruturas construídas justamente para não precisar dela. O silêncio daquela noite não era proteção, era antecipação. A chegada dos homens de fora não foi anunciada. Não houve aviso prévio nem preparação visível. 2 cavalos entraram na cidade no meio da manhã. Poeira leve nas botas, roupas simples demais para chamar atenção. Ainda assim, todos souberam. Quando alguém vem de fora para ouvir, a cidade inteira sente antes de confirmar. Eles não foram direto ao escritório do xerife. Pararam no armazém, conversaram com um comerciante, depois com um fazendeiro. Não faziam perguntas longas. Apenas pediam para ver registros, mapas, datas. A naturalidade com que se moviam incomodava mais do que postura autoritária. Pareciam saber exatamente o que procurar. O xerife foi chamado depois, não como líder, mas como guia local. Mostrou livros antigos, apontou limites no mapa, indicou nomes que se repetiam nos registros. A conversa não era acusatória, era técnica. Isso deixava pouco espaço para defesas emocionais. Elias Mercer foi ouvido no fim da manhã. Não houve interrogatório, apenas conferência. O documento original foi comparado com a cópia enviada, assinaturas conferidas, selos analisados. O silêncio durante esse processo era absoluto. Quando homens experientes param de falar para verificar detalhes, é porque algo sério está sendo confirmado. Do lado de fora, a cidade aguardava sem se agrupar. Ninguém queria formar plateia. A expectativa era pesada demais para virar espetáculo. Cada pessoa entendia que, qualquer que fosse o resultado, algo teria de mudar. O dono do salão tentou se manter ocupado. Limpava o balcão, alinhava garrafas, ajustava mesas que já estavam no lugar. O gesto repetitivo denunciava nervosismo. Ele não era citado diretamente nas conversas, mas sabia que seu nome surgiria assim que o assunto deixasse de ser técnico. No início da tarde, um dos homens de fora pediu para ver o local exato mencionado no documento. Foram até lá, acompanhados por poucos curiosos. Mediram, compararam, confirmaram marcos antigos quase apagados. A prova deixou o papel e passou ao chão. Esse é o momento em que dúvidas costumam morrer. Ao voltarem, ninguém falou nada em voz alta. Não era necessário. O gesto de anotar em silêncio bastava. O que estava sendo registrado ali não precisava de narrativa alternativa. Elias observava à distância, consciente de que seu papel se encerrava naquele ponto.
A partir dali, o documento já não precisava dele, nem como mensageiro. Tornara-se processo. Quando o sol começou a baixar, ficou claro que a resposta de fora não viria em forma de absolvição coletiva. Viria em forma de revisão. E revisões não escolhem lados, escolhem fatos. No Velho Oeste, quando isso acontece, não há como fingir que tudo foi apenas mal entendido. Depois que os homens de fora encerraram as medições, a cidade perdeu a última defesa confortável, a dúvida plausível. Não era mais questão de opinião nem de versões concorrentes. O documento correspondia ao terreno. O terreno correspondia ao documento. A simplicidade dessa equivalência desarmava qualquer tentativa de relativizar o que fora feito. O xerife chamou alguns moradores ao escritório, não para acusar, mas para informar. Explicou que certos limites precisariam ser revistos, que acordos verbais perderiam validade diante do registro confirmado. A reação não foi de revolta imediata, foi de silêncio pesado. Quando a consequência é inevitável, a indignação costuma chegar depois. No salão, o dono ouviu fragmentos da conversa antes mesmo que alguém lhe dissesse algo diretamente. Não precisava de detalhes, bastava o tom com que seu nome era mencionado, sem raiva, sem respeito, apenas como parte de um sistema que agora seria desmontado. Esse tipo de menção costuma doer mais do que acusações abertas. Alguns tentaram argumentar que tudo fora feito como sempre se fez. A justificativa morreu rápido. O problema não era o costume. Era o fato de o costume ter sido sustentado por silêncio deliberado. A confirmação externa tornara visível algo que a cidade se acostumara a não enxergar. Elias Mercer foi chamado novamente, não para falar, mas para confirmar detalhes já conhecidos. A conversa durou pouco. O que precisava ser dito já estava escrito. Elias percebeu que sua presença agora servia apenas como referência temporal, o homem que trouxera o início do fim de uma prática tolerada. Alguns moradores começaram a se afastar uns dos outros de forma calculada. Antigas alianças perdiam utilidade. Quando responsabilidades começam a ser distribuídas, ninguém quer ficar perto demais de decisões que antes pareciam coletivas, mas agora exigiam assinatura individual. O dono do salão fechou as portas no meio da tarde, desta vez sem intenção de reabrir no mesmo dia. Não era protesto, era reconhecimento tácito de que aquele espaço deixara de ser ponto de articulação. Sem controle informal, o balcão virava apenas madeira polida. Do lado de fora, conversas surgiam em pequenos grupos, nunca grandes o suficiente para virar manifestação. Falavam sobre ajustes futuros, perdas inevitáveis, necessidade de aceitar o que vinha. Não havia mais discussão sobre culpa, havia cálculo de impacto. Elias sentou-se no banco em frente ao correio pela última vez naquele dia. Não observava a cidade com curiosidade, mas com encerramento. Sabia que a partir dali, qualquer mudança ocorreria com ou sem ele. O documento já cumprira sua função. Naquela noite, ficou claro que a cidade não estava mais decidindo se acreditava no forasteiro. Estava decidindo como conviver com o fato de que o chamou de mentiroso, para evitar enxergar algo que sempre estivera ali. E esse tipo de reconhecimento não se desfaz, apenas se administra. A revisão começou sem anúncio oficial. Não houve lista afixada, nem discurso público. As mudanças apareceram na rotina. Um cercado foi recuado alguns metros. Um acordo verbal deixou de ser mencionado. Um pagamento combinado para a semana seguinte foi adiado até segunda ordem. Quando a verdade entra em vigor, ela se manifesta primeiro em detalhes. Alguns aceitaram rápido demais, ajustaram limites, refizeram contas, evitaram confronto. Não era virtude, era cálculo. Sabiam que resistir apenas atrasaria o inevitável e os colocaria em evidência.
No Velho Oeste, quem luta contra papel confirmado costuma perder mais do que terra. Outros reagiram mal. Disseram que estavam sendo punidos por algo que sempre funcionara daquele jeito. A reclamação não encontrava eco. Funcionara porque ninguém tinha interesse em interromper. Agora havia interesse demais para fingir normalidade. O dono do salão percebeu o impacto de forma direta. Fornecedores passaram a exigir pagamento imediato. Créditos antigos foram revistos. Pessoas que antes aceitavam anotações no caderno agora pediam acerto à vista. O poder informal que ele exercera por anos evaporava sem confronto. O xerife deixou claro que não interviria para suavizar perdas, não por dureza, mas por limite. Seu papel agora era garantir que a revisão ocorresse sem violência. O resto caberia à cidade administrar. A decisão agradou poucos, mas foi aceita por muitos. Elias Mercer foi procurado por um homem que perdera posição respeitável após a confirmação do documento. Não pediu ajuda. Apenas perguntou se Elias sentia satisfação com aquilo. Elias respondeu que satisfação era coisa de quem ganha algo. Ele apenas trouxera o que existia. A perda não fora criada ali, apenas revelada. Algumas pessoas passaram a evitar o salão definitivamente. Não por boicote declarado, mas por associação. O lugar lembrava um tempo em que reputações eram decididas por riso coletivo. Agora, frequentá-lo soava como apego a um sistema que já não se sustentava. O dono tentou adaptar o tom. Falava menos, ouvia mais, aceitava condições que antes recusaria. Mas adaptação tardia raramente recupera espaço perdido. Autoridade informal depende de reconhecimento contínuo. Uma vez quebrado, não se recompõe com boa vontade. Elias começou a organizar sua partida. Não anunciou, apenas reduziu presença. Guardou poucos pertences. Fechou a conta do quarto, ajustou o cavalo. Sua função ali estava concluída. Permanecer mais tempo poderia transformar consequência em ressentimento pessoal. Ao cair da noite, a cidade entendeu que a verdade não escolhe vítimas por intenção, mas por posição. Quem estava apoiado em acordos frágeis perdeu espaço. Quem se sustentava em silêncio perdeu voz. E quem trouxe a prova não precisava ficar para assistir, porque o ajuste já estava em curso. Com os ajustes em andamento, a cidade descobriu que o maior custo não estava nas terras revistas, nem nos acordos quebrados. Estava na memória recente. As pessoas lembravam exatamente de quem rira primeiro, de quem reforçara a acusação, de quem se calara quando ainda era fácil falar. Essas lembranças não precisavam ser mencionadas para produzir efeito. Alguns tentaram reescrever o próprio papel. Diziam que sempre desconfiaram, que apenas aguardavam confirmação. A fala não convencia porque vinha tarde demais. No Velho Oeste, o tempo em que algo é dito pesa tanto quanto o conteúdo. Verdades atrasadas raramente limpam reputações. O dono do salão passou a ser tratado com uma formalidade distante. Ninguém o enfrentava diretamente, mas ninguém buscava sua aprovação. A mudança era sutil e definitiva. Ele continuava ali, mas já não mediava relações. Quando um homem perde a função social, o espaço ao redor dele se reorganiza sem alarde. O xerife notou a transformação com atenção profissional. Conflitos diminuíram, mas tensões aumentaram. A cidade não estava mais mentindo para si mesma, e isso exigia energia. Verdades expostas não causam caos imediato, causam cansaço coletivo. Elias Mercer manteve-se discreto nos últimos dias, evitava conversas longas, recusava convites para permanecer. Não queria virar símbolo. Símbolos atraem disputas que não resolvem nada. Sua presença precisava terminar como começara, prática, objetiva, limitada. Alguns moradores começaram a tratar Elias com respeito aberto. Outros mantinham distância. Nenhuma das duas reações o surpreendia. A verdade não gera gratidão uniforme. Ela apenas altera o terreno onde as pessoas se movem. Uma mulher comentou em voz baixa que a cidade nunca mais chamaria um forasteiro de mentiroso tão facilmente.
A frase não era promessa moral, era aprendizado por custo. Aqueles aprendizados tendem a durar mais. No salão, o dono encerrou uma noite silenciosa, limpando o balcão por mais tempo do que o necessário. Não havia plateia, não havia conversa, apenas o som repetitivo do pano na madeira. Alguns espaços guardam memória, mesmo quando ninguém fala. Elias preparou o cavalo ao amanhecer seguinte. Não se despediu formalmente. Não havia necessidade. A cidade sabia por que ele partia. Sabia também por que ele não precisava voltar. Ao vê-lo se afastar, alguns entenderam o último detalhe da história. O forasteiro não chegara para vencer ninguém. Chegara para encerrar algo que só existia porque todos fingiam não ver. E quando esse fingimento acaba, o que fica não é triunfo, é responsabilidade. Depois da partida de Elias Mercer, a cidade tentou retomar a aparência de normalidade. As mesmas ruas, os mesmos horários, os mesmos rostos. Ainda assim, algo havia se deslocado de forma irreversível. Não era visível à distância, mas se manifestava em pequenas escolhas. Quem falava primeiro, quem ouvia com mais atenção, quem evitava rir antes de entender o contexto. O documento deixou de ser assunto frequente, mas não deixou de existir. Tornou-se referência silenciosa. Sempre que alguém mencionava como as coisas sempre foram feitas, surgia uma pausa curta demais para ser ignorada. O passado agora precisava ser explicado, não apenas citado. O dono do salão manteve o negócio aberto, mas o lugar já não funcionava como antes. Não era mais tribunal informal nem palco de julgamentos rápidos. Conversas ali terminavam mais cedo. Piadas eram medidas. A memória da acusação pública ainda pairava no ar como aviso tácito. O xerife percebeu que seu trabalho mudara. Menos conflitos abertos, mais disputas silenciosas resolvidas antes de chegarem à porta dele. A cidade aprendera que certas palavras, quando ditas cedo demais, criam problemas que a lei não resolve facilmente depois. Alguns moradores passaram a revisar decisões antigas por conta própria. Ajustaram limites, refizeram acordos, pediram confirmações por escrito. Não por virtude moral, mas por aprendizado direto. A experiência ensinara que o custo do improviso podia ser alto demais. A história do forasteiro começou a circular de forma diferente. Já não era contada como escândalo, mas como advertência. Não mencionavam mais o nome com frequência. Falavam do episódio, do erro, do papel mostrado tarde demais para quem riu cedo demais. Novos forasteiros passaram pela cidade nos meses seguintes. Foram observados, como sempre. A diferença estava no tempo de julgamento. Perguntas vieram antes de conclusões. A acusação perdeu a pressa. Esse detalhe mudou tudo. O salão continuou de pé, mas nunca recuperou o lugar central que ocupava. Outros espaços surgiram como pontos de conversa. A cidade redistribuiu sua atenção. Quando um centro perde credibilidade, o poder se fragmenta. E isso raramente é revertido. Às vezes, alguém comentava que Elias Mercer nunca mais voltou. A observação vinha sem ressentimento. Não havia motivo para retorno. Ele não deixara pendência nem dívida. Deixara apenas algo mais difícil de administrar: consciência coletiva. No Velho Oeste, poucas histórias terminam com aplauso. A maioria termina com ajuste silencioso. A cidade seguiu em frente, mas nunca mais da mesma forma. Porque depois daquele documento, aprendera algo essencial. Chamar alguém de mentiroso é fácil. Viver com a prova é que exige coragem. No Velho Oeste, quase ninguém aprendia pela explicação. Aprendia pelo constrangimento coletivo de ter errado em público. A cidade daquela história não caiu. Não entrou em conflito aberto, não precisou de prisões exemplares. Ela apenas foi obrigada a encarar algo que sempre soubera existir, mas escolhera ignorar porque funcionava melhor assim. O forasteiro não trouxe caos, trouxe registro. E o registro desmontou um sistema inteiro que dependia mais do silêncio do que da força.
Elias Mercer nunca precisou se defender porque entendeu cedo demais algo que a cidade só aprendeu tarde. Quem tem prova não disputa narrativa. Ele esperou o momento certo, escolheu a plateia certa e deixou que o documento falasse onde palavras só criariam resistência. Ao chamá-lo de mentiroso, a cidade tentou proteger a própria rotina. Ao ver o papel, percebeu que o custo dessa proteção era maior do que imaginava. Não houve vilão único, houve conveniência coletiva, e essa é sempre a mais difícil de admitir. Depois disso, a cidade seguiu vivendo. Mas mudou o ritmo com que julga, a pressa com que rotula, a facilidade com que ri. Aprendeu que acusações lançadas cedo demais criam dívidas que a verdade cobra com juros, e que nem todo ajuste precisa de violência para ser definitivo. Às vezes, basta um documento bem guardado, apresentado no momento exato, para lembrar a todos que reputações são frágeis e que viver ignorando provas pode funcionar por anos, até o dia em que não funciona mais.